Boa noite, irmãos. Graça e paz. André, coloca só... é o pastor que está aí. Só aquele primeiro slide. Bem, irmãos, recebemos a incumbência, a missão de finalizar este mês da família, com assuntos diversos, de relevância, que impactam a cada família. E hoje nós vamos falar sobre o contexto da missão, da evangelização, e contextualizar isso, a nossa realidade enquanto família, e, consequentemente, refletindo isso aqui na igreja. Qual é o papel da família na missão do Evangelho? Que diferença faz a família dentro da igreja, na questão do discipulado, na questão da pregação do Evangelho? Será que a sua família e a minha têm importância nesse processo? É isso que nós vamos estudar um pouquinho, de forma simples, bem didática, tranquila. E nós vamos ler o texto que fala da grande comissão que Jesus Cristo deixou para mim, para você e para as nossas famílias. Convido você a abrir lá em Mateus, capítulo 28, do verso 18 ao 20. Vamos tirar alguns ensinamentos desse texto e aplicar em nossas vidas, principalmente enquanto família. Mateus 28, do verso 18 ao 20. Convido você a ficar em pé para nós fazermos a leitura da palavra de Deus em reverência. Vamos ler em uma única voz. Jesus, aproximando-se, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, fazei todas as nações, batizando o Pai, dando-nos a guardar todas as coisas que nos ordenaram. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação. Amém. Abaixe sua cabeça, vamos orar. Bondoso Deus, eterno Pai, continuando na Tua presença, depois de entoarmos cânticos espirituais, hinos de louvor a Ti, leitura da Tua palavra, prepare agora esse momento, ó Pai, que é o momento central de nós aprendermos mais sobre os Teus ensinamentos. Que diminua eu e que cresça a Ti, apesar das minhas limitações, mas me coloca à disposição para ser um instrumento usado na proclamação do Teu Evangelho. Desvenda os nossos olhos, abra nossa mente, toque em nossos corações, para nós extrairmos os Teus ensinamentos da Tua palavra. Que a gente guarde, e não só guarde, mas que a gente venha reproduzir isso e que o Teu Evangelho alcance aquelas pessoas ainda que não Te conhecem. É o que nós Te oramos e pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, podeis vos assentar. Muito tem se falado na igreja. De um certo tempo, nós, enquanto conselho, enquanto igreja, a gente tem direcionado muito as nossas ações para missões, para evangelismo, para discipulado. Claro que nós estamos engatinhando, alguns projetos conseguimos colocar em prática, estão em prática, outros estão de stand-by. Temos projetos nas congregações, a igreja tem participado, tem se envolvido. Iniciamos também um ponto de pregação
ali no setor Ana Maria, na casa dos nossos irmãos, o diácono Francisco e a esposa, que tem caminhado também. Então a gente tem procurado caminhar nessa direção. A palavra de Deus nos ensina que a igreja, ela não tem que ficar entre quatro paredes. Nós não podemos ficar numa bolha, fazendo programações para nós, atividades para nós, enquanto o ID está sendo deixado de lado. Nós temos que sair, temos que evangelizar. E aí é onde entra eu e a minha família. E aí é onde entra você e sua família. A começar da sua casa. Você sabia que a sua família é um grande campo missionário? Você sabe que evangelizando sua família, preparando, discipulando sua família, isso vai refletir numa igreja? E essa igreja, tendo famílias que praticam o discipulado, ela se torna uma igreja forte. Uma igreja que evangeliza. Uma igreja que sai das quatro paredes. E é isso que nós temos buscado, e é isso que nós pedimos sabedoria de Deus, para na tomada de decisões, para na elaboração dos projetos e programações da igreja. E é isso que nós vamos aprender um pouquinho aqui com a palavra de Deus, nessa direção. Então, o Evangelho de Mateus, o primeiro evangelho dos quatro, possivelmente o segundo a ser escrito. Alguns estudiosos falam que Marcos foi o primeiro a ser escrito. Mas Mateus, ele foi escrito especialmente aos judeus, com o objetivo de fortalecer a fé dos judeus. Ele começa com a genealogia, o primeiro capítulo, que remete a Davi, que remete a Abraão. Você pode observar que o primeiro capítulo fala sobre isso. Mas tem um objetivo ali de provar a linhagem messiânica de Jesus Cristo, a descendência real. A promessa que Deus fez a Abraão se cumpre em Jesus Cristo. Então, o objetivo é falar aos judeus que Jesus é o Messias prometido do Antigo Testamento, que ele é o legítimo rei da nação de Israel. É tanto que você vê várias expressões no Evangelho de Mateus: reino dos céus, reino dos céus. E essa expressão só tem no Evangelho de Mateus. A palavra reino, ela aparece mais de 50 vezes no Evangelho de Mateus. Então, tudo é direcionado a Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento, falando aos judeus, comprovando. Estão vendo Jesus? Ele é o Messias, anunciado no Antigo Testamento. Você observa também, lendo Mateus, que tem aquela expressão assim: escrito ou dito conforme ou por intermédio do profeta Jeremias. Dito conforme ou por intermédio do profeta Isaías. Mateus cita o Antigo Testamento para provar aos judeus que Jesus era o Messias. Era o Messias prometido e legítimo rei de Israel. E quando nós chegamos aqui ao nosso texto propriamente dito, que fala da ordem para evangelizar, que nós conhecemos também como a Grande Comissão, ele está inserido dentro do contexto da ressurreição de Jesus Cristo. Você pode observar que nos capítulos finais de Mateus vai narrar todo o trajeto de Jesus até a cruz, a perseguição, a morte, a crucificação, a ressurreição. Depois ele aparece a Maria Madalena, a Maria. Depois ele aparece aos discípulos. E antes de ser assunto aos céus, antes de ascender, ele deixa essa ordem de ir, fazer o ide. Então está dentro do contexto da ressurreição. Vamos fazer aqui uma rápida exposição da referência bíblica. Então, quando fala a partir do verso 18, eu vou pedir que os irmãos sempre acompanhem.
E eu gosto também de falar referências bíblicas. Eu falo e fundamento com referência bíblica. E aí eu quero a participação dos irmãos também. Se tiver o microfone aí disponível, tá, Carlos? Para os irmãos ajudarem nas referências bíblicas, tá? Se quiser perguntar também, pergunta. Então começa assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Interessante, né, que antes de Jesus comissionar, Jesus é o comissionador, ele tinha que ter autoridade. Os discípulos passaram a fazer o ide depois que Jesus concede essa autoridade. A partir do momento que Jesus ressuscita, ascende aos céus, ele se torna o quê? Rei. Governa absolutamente. Só na terra, como é que fala aí o texto? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. O estado de Jesus agora ressurreto, assentado à destra de Deus, ele tem toda a autoridade do céu, da terra. Ele governa absoluto. E agora nada e ninguém pode impedir o avanço do Evangelho. Satanás está preso. É Jesus que governa. Que nós aprendemos sobre o milênio espiritual entre a primeira vinda e a segunda vinda de Cristo. O Filho governa, Jesus governa. Ele tem todo o poder soberano e governa de forma absoluta. Então, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Agora, nada e ninguém pode impedir o avanço do Evangelho. Então, ele fala por discípulos: discípulos, agora vocês vão anunciar as boas novas. Eu tenho toda a autoridade. Eu governo os céus, as regiões celestiais, eu governo a terra. E daqui por diante, com base nessa autoridade que eu delego a vocês, vocês vão fazer o ide. Vocês vão ter poder para fazer milagres, prodígios, sinais, com base nessa autoridade que agora eu tenho. E agora eu vou pedir a participação dos irmãos, né? Vamos lá em Efésios, capítulo 1, verso 20 e 22. Vou pedir para a Areli fazer essa leitura, com base no que nós estamos falando agora, sobre a autoridade absoluta de Jesus Cristo no céu e na terra. Efésios, capítulo 1, do verso 20 a 22. Amém. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos e fazendo-o sentar à direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E por todas as coisas debaixo dos pés, e pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Jesus é o cabeça. Ele é rei. Ele governa agora de forma absoluta entre o céu e a terra. E a missão dos discípulos agora é com base nessa autoridade que Jesus, como rei, concede a cada um deles. Nada e ninguém pode impedir o avanço do Evangelho. Esse é o primeiro ensinamento que nós podemos tirar dessa frase aqui do verso 18. Partindo para o verso 19. Ide. É aqui que nós temos, como igreja e como família, nos atentarmos e nos perguntarmos: nós temos feito o ide? Temos feito um ide meia boca? Temos feito o ide mal feito? Ou então nós não temos feito o ide? Deus
delega também a nós, enquanto família e enquanto igreja. Deu isso aos discípulos e também dá à igreja hoje, a minha família hoje e a sua família hoje, a fazer o ide. Continuando. Ide, portanto, fazei discípulos. Então não é uma opção, né? O verbo está no modo imperativo. É uma ordem. Você tem feito discípulos na sua casa? Sua família? Como é que seu filho vai discipular se ele não foi discipulado? E de fazer discípulos de todas as nações. Chamar pessoas a confiarem a Jesus como mestre. Você tem feito isso na sua casa? Você tem sido um facilitador, um mediador com a sua família, para a sua família seguir o mestre? Serem discípulos, para que eles possam depois fazerem outros discípulos? A quem eles estão seguindo? Qual mestre a sua família tem seguido? São questões que nós devemos estar atentos, enquanto pais, mães, enquanto família. O que você faz na sua casa, se você não evangeliza, não discipula os seus, isso vai refletir também na igreja. Uma igreja fria, aliás, nem quente nem fria, quase uma igreja de Laodiceia, ao ponto de Jesus vomitar. Temos que pensar nisso, irmãos. Fazer discípulo de todas as nações, uma vez que Jesus reina no céu e na terra de forma absoluta. O evangelho agora não está mais restrito a uma nação específica, física, territorial, geográfica. Não é somente mais os judeus. O evangelho agora é para onde agora? Aos confins da terra. Os judeus foram o ponto de partida. Agora nós temos que discipular nos 4 cantos da terra. Mas a sua família também é um campo missionário. Você lembrou da sua família já em discipular? Todas as nações, o Evangelho de Cristo não está restrito a uma nação. Não são mais somente os judeus, mas todos os povos, língua, tribo e nação carecem do Evangelho de Cristo. Entra eu e a minha família nesse processo de sermos discipuladores, multiplicadores do Evangelho de Cristo. Toda reflexão acaba num ponto de interrogação, né? E aí vem a pergunta: temos feito isso? Enquanto família? Alguma vez você evangelizou seu vizinho? Algum colega de trabalho? Você tem sido referência das boas novas? Você tem procurado fazer discípulo? Talvez nem na sua casa você faça, quiçá fora. Temos que pensar nisso, meus irmãos. Fazer discípulo de todas as nações. Agora é o mundo, nosso alvo. Tem eleito em cada tribo, em cada língua, em cada povo, em cada nação tem um eleito. Aquela máxima de agora que eu estou salvo, cruzar os braços, está errado. Se você pensa dessa forma, está pensando errado. Não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Uma vez salvos, você tem que fazer o ide. É uma ordem.
não é uma opção. Você tem que praticar boas obras, não para você alcançar a salvação, mas é porque você já é salvo e você vai evidenciar isso no seu dia a dia. Porque nós não temos participação nenhuma na salvação. É o que nós entendemos. A salvação é um ato exclusivo de Deus. Agora, no processo de santificação, aí entra o Daniel. Como? Evidenciando isso no meu dia a dia, no meu testemunho, no meu falar, no meu comportamento, nas minhas ações. É nesse processo de santificação que eu evidencio que sou salvo. Mas isso não é para mim aparecer. Isso é algo espontâneo, natural. Porque o Espírito Santo habita em nós. E isso eu vou evidenciar normalmente, que Deus me transformou. Mas para chegar a mim, alguém tem que anunciar, não é verdade? Alguém tem que me discipular, para que eu possa falar a outros e discipular a outros também. Então nós temos que fazer o ID. Todas as nações, é o cumprimento que Deus fez a Abraão. Por meio de Abraão, vai abençoar muitas nações. Muitas nações serão benditas em ti. Napoleão, Gênesis 12, de 1 a 3. E o Lucas Barbosa, Gênesis 22, do 16 a 18. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Lucas 22, do 16 ao 18. E disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso, e não me negaste o teu único filho. Deveras te abençoarei, e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia na praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Até o 18? Isso, obrigado. Ismael, para fechar agora, Atos 1, 8. Os irmãos podem acompanhar também, folheando aí, Atos 1, 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. O Evangelho tem que ser pregado, meus irmãos, a todas as nações. O Evangelho tem que chegar ao eleito. Tem muitos que perguntam, né? Ah, mas eu já sou salvo mesmo, já sou eleito, de qualquer forma vou ser salvo, né? Não é isso que a palavra de Deus nos ensina. Temos que fazer o ID, pregar a palavra. A palavra tem que chegar a esse eleito. Como eu não sei quem é e quem não está escrito na testa, eu tenho que pregar para todos. Toda tribo, raça, língua e nação. Tem os escolhidos de Deus. O Evangelho tem que chegar, tem que ser pregado a todos. É o que nós conhecemos como chamado geral. Em relação aos eleitos, é o chamado eficaz. O Evangelho é pregado para todos, mas eficazmente ele vai chamar quem? Os escolhidos de Deus. Mas tem que ser pregado.
temos que fazer o id. É o que nos ordena a palavra de Deus. Então, pregar o evangelho, fazendo discípulo a todas as nações, batizando-os em nome de quem? Pai, do Filho e do Espírito Santo. Batismo, aqui como um sinal, um símbolo da remissão de pecados, mediante a ação do Espírito Santo. O que é que o Espírito Santo faz em nós? Regenera, renova. O batismo é um sinal visível que o Espírito Santo fez uma obra na sua vida. É um sinal que você está vendo que a palavra de Deus te alcançou, que o sangue e o sacrifício de Jesus Cristo te remiu. É a remissão de pecados. Então o batismo é um sinal que agora você faz parte da nova aliança. Uma vez regenerado, renovado, o que é que João fala para Nicodemos? Que devia nascer de novo. Aí Nicodemos chega a ser tão ingênuo, né? Apesar de ser um grande estudioso da Torá, das tradições judaicas e da lei mosaica, mas ele não entendeu o que Jesus quis falar quando Jesus falou nascer de novo, porque era uma linguagem espiritual. E ele não tinha nascido de novo. Nascer da água, o evangelho, a água serve para quê? Para lavar. A palavra de Deus impacta, nos lava, remove a sujeira dos nossos corações. O Espírito Santo renova, regenera. E o sinal e o batismo é esse sinal, essa simbologia. Como exemplo, nós temos o batismo de Jesus Cristo. Mateus 3, do verso 16 e 17. A Kelly, por gentileza. Mateus 3, do 16 e 17. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Amém. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Uma passagem que reflete de forma clara o Deus Trino. As três pessoas que se relacionam sendo um único Deus. Então, depois do ide, fazer discípulos. Agora, para todos, todas as nações precisam ouvir o Evangelho. Precisam ser batizados em nome do Deus Trino. Parou por aí? Não, né? O que é que diz o verso 20? Ensinando-os. Ensinar, instruir. Quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, mais semelhante eu fico de Cristo. O ensino é fundamental. Romanos 8, 28 e 29. Ismael, que já está com o microfone. Romanos 8, 28 a 29. O que é que acontece quanto mais eu aprendo da palavra de Deus? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos.
Amém. Ensinar o Evangelho de Cristo nos torna e nos transforma cada vez mais a sermos semelhantes a Cristo. Quanto mais você lê a palavra, quanto mais você medita, quanto mais você aprende, quanto mais você ensina, você se parece cada vez mais com Cristo. Porque a palavra vai te moldando, vai te transformando, vai te lapidando. Que é o que diz Romanos 8, 29. Mas não é só ensinar, não é verdade? O que é que tem que fazer mais? Ensinar a guardar. E o sentido aqui não é só guardar para mim, mas é que eu anuncie a outros. E o sentido também de guardar aqui é obedecer. Eu tenho que ensinar, fazer discípulos a se tornarem obedientes, guardar, obedecer a lei de Deus. Obedecendo a lei de Deus, uma vez transformados, nós somos libertos dos nossos pecados. Nós sabemos que a justificação é um ato exclusivo de Jesus Cristo na cruz, não é verdade? Em que remove a culpa dentro de mim, porque eu merecia a condenação. Então nós estamos aqui no tribunal. Jesus paga o preço que eu não teria condições de pagar. Então agora eu estou isento da culpa, da condenação. O oposto de condenação é justificação. E também estou livre do poder do pecado. Por que eu estou livre do poder do pecado? Porque agora não sou mais escravo do pecado. Quem habita em mim é o Espírito Santo. Então tem que mudar. Pessoa que fala que é salva e você não vê nenhum tipo de mudança no seu dia a dia, a palavra não é questão de julgamento, que nós não temos condições de julgar ninguém. Mas a palavra de Deus nos ensina que nós conhecemos como a árvore pelos frutos. Você é salvo? Vamos trabalhar na obra de Deus. Você é salvo? Tem que fazer o ID. Você é salvo? Tem que discipular. Você é salvo? Tem que testemunhar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Então, ensinar, instruir, guardar, significa obedecer todas as coisas que vos tenho ordenado. Mateus 1, 21, já estamos chegando aqui no final. Ou melhor, Mateus 19, do verso 16 e 17. Convidar a irmã Deliene para fazer essa leitura. Mateus 19, versículo 16 e 17. Daniel, se você tiver mais de uma referência que é para ser lida, esse é o objetivo dos 2 microfones, tá? Você pode entendi. citar que a gente já antecipa, tá bom? Tá bom, obrigado. Mateus 16. Mateus 19, verso 16 e 17. Nesse contexto, nós estamos falando de ensino e guardar o que Jesus tem ordenado. Amém. Vou tentar ler, que hoje esqueci meu óculos. E eis que alguém aproximando-se, é isso mesmo? Isso. E eis que alguém se aproximando-se, lhe perguntou: Mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: Quais? Respondeu-lhe Jesus: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho.
Só até o 17, tá, irmã? Ah, tá. Tá. Ou seja, tá aí a receita, né, para a vida eterna. É Jesus Cristo. Aceitar Jesus como nosso único e suficiente Salvador. Guardar os mandamentos. Obedecer. Aí é o contexto do jovem rico, né? O coração dele estava onde? Na riqueza. Quando Jesus falou que ele tinha que vender tudo, dar aos pobres, depois seguir, o texto fala que ele se entristeceu. A vida eterna por meio de Jesus Cristo, não temos outro caminho. E para finalizar, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Irmãos, nós não estamos sozinhos. Cristo está conosco, por meio da igreja, por meio do Espírito Santo, Paráclito, que João se refere no Evangelho de João. Nós não estamos sozinhos. O Deus que governa de forma soberana e absoluta, que delegou esse poder aos discípulos, nos delega hoje. Enquanto pessoa, enquanto família. Aí entra a minha família e a sua família. Nessa seara de ir pregar o Evangelho a todas as nações. Não para por aí. Fazer discípulo. E nós vamos ver um pouquinho aqui que se você não sabe se relacionar, não sabe caminhar junto, não tem como você discipular. Então é pregar o Evangelho, caminhar com a pessoa, discipulando. Também não para por aí, porque o objetivo é que ela amadureça espiritualmente para que ela seja uma multiplicadora do Evangelho. Que ela possa anunciar a outros o que Cristo fez na vida dela. Mas para isso você tem que apresentar o Evangelho, você tem que caminhar junto, discipular, para quando ela atingir o amadurecimento correto, ela possa também fazer o ID e multiplicar, e multiplicar, e multiplicar. Pode passar bem o slide? É rapidinho aqui, tá, irmão? Falando um pouquinho sobre a igreja, pegando um pouquinho do que nós vimos no workshop, tá? Eu não sei se todos aqui estavam presentes no workshop que nós tivemos, da PECOM e da JMC, falando sobre discipulado. Então, dentro do texto que nós lemos, fazei discípulos. Nós sabemos o que é um discípulo, nós sabemos o que é um discipulador, nós sabemos o que é realmente um discipulado. Dentro do nosso contexto família, o que é um discípulo? Tem que ler aqui, né? Um discípulo é uma pessoa cujo compromisso principal na vida é seguir a seu mestre. Desenvolver-se para ser como seu mestre e fazer a vontade de seu mestre. Então você tem que seguir, desenvolver, amadurecer, para que você possa ser um instrumento usado para contagiar outras pessoas. Pode passar, que eu vou acelerar um pouquinho. O que é o discipulado? O discipulado é uma relação comprometida e pessoal. É por isso que eu falo, se você não sabe se relacionar com as pessoas, não tem como você discipular. Onde o discípulo mais maduro ajuda outros discípulos de Jesus Cristo a aproximarem-se mais dele e assim reproduzirem. Entra eu e minha família nesse processo. O que é um discipulador? É um guia, um orientador espiritual que tem uma relação íntima e comprometida com alguns seguidores de Cristo, para ajudá-los a crescerem na caminhada cristã. Cada membro da sua família tem condições de discipular 2, 3, mas para isso a sua família tem que estar preparada. Pode passar. A Cris já está agoniada aqui, calma bem. Vai dar certo. Base bíblica. Rapaz, eu
Tentei reduzir para falar em 40 minutos, pastor, mas... Base bíblica, Jesus discipulou, chamou 12 homens entre uma multidão que seguia Jesus. Ele chamou quantos? 12. Mas só chamou? Não. Eles passaram quanto tempo com Jesus? 3 anos. 3 anos Jesus caminhou com eles para discipulá-los, prepará-los, ensiná-los, instruí-los. Depois que Jesus ascende aos céus, eles estão preparados, verdadeiros discípulos. Então eles vão fazer o ID. Isso é discipulado. O maior exemplo que nós temos é de Jesus. Ele não tinha um plano B, ele nos ordena a fazer o mesmo. Eu, a minha família, sempre costumo dizer, a nossa família é um grande campo missionário. Pode passar. Paulo discipulou igrejas, indivíduos. Pode passar. Pessoas discipularam pessoas. Moisés foi discipulado por Jetro. Quando o povo no deserto se reuniam ao nascer do sol e ficava até o pôr do sol para serem atendidos por Moisés. Aí o sogro dele chega assim: não, rapaz, está errado. Você não vai aguentar e vai castigar muito o povo. Escolhe aí homens capazes, homens fiéis à palavra, e faça grupos, chefes de 1000, de 100, de 50 e 10. Divide a responsabilidade. Deixa para levar para você só quando, como diz a história, né? Só quando o abacaxi for grande. Discipulando Moisés. Moisés discipula Josué, já sabemos da história, pode passar. Não é, Cristiane? Os músicos. Isso, vai passando aí. Discipulando a família, obediência à lei de Deus. Os irmãos anotem aí, vão ler em casa, tá? Quando fala que nós devemos inculcar na cabeça de quem? Dos nossos filhos, os mandamentos, os estatutos. Inculcar, falar todo dia, quando acorda, no café da manhã, quando está indo para a escola, no carro, ao deitar, ao levantar. Inculcar, isso é discipular o seu filho, para quando ele atingir a maturidade, ele possa anunciar a outras pessoas. Família discipuladora, aí a primeira etapa, né, alcançar o evangelho. Pode passar. Então, primeiro você apresenta o evangelho. Depois que você apresenta o evangelho a essa pessoa, você vai fazer o quê? Segunda parte, integrar essa pessoa na vida da igreja. Você fala do evangelho para a pessoa e nunca mais dá as caras para a pessoa? Não, meu irmão, vamos para a igreja, vamos conhecer a igreja. Nós temos os trabalhos nas terças-feiras, reunião de oração, quinta-feira estudo bíblico, domingo, EBD à noite, vamos lá. Então, depois de apresentar o evangelho, você tenta integrar essa pessoa à igreja, para que ela possa fazer parte da comunidade. Isso você faz através da sua família. Seus filhos com os colegas deles, você no ambiente de trabalho, sua esposa e por aí vai. Terceira etapa, discipular para reproduzir. Depois de um certo tempo, essa pessoa vai amadurecendo na igreja. Mas tudo começou com a sua família falando do evangelho. E com o tempo essa pessoa se integrou à igreja, com o tempo ela está madura, e por último, ela já pode ser comissionada a falar para outras pessoas o que aconteceu com ela. Mas isso começou aonde? Lá, você discipulando a sua família, que discipulou alguém, falou do evangelho para alguma pessoa, o Espírito Santo incomodou essa pessoa, ela veio à igreja, participou da vida ativa da igreja, amadureceu, o evangelho foi lapidando o coração dela, ela entrou lá na classe catecúmenos lá comigo, Ismael, para aprender mais da palavra, da igreja, foi amadurecendo, fez a profissão de fé, confessou publicamente que Jesus Cristo é o Senhor da vida dela, faz parte da igreja. Agora, ela amadureceu, ela está pronta para fazer outros discípulos.
mas entra a sua vida, a sua família. A dinâmica do discipulado: alcançar para Cristo, discipular para a maturidade, treinar essa pessoa para ser uma liderança, reproduzir, multiplicar, e aí a gente continua com o ciclo do discipulado. E o último slide: 3 razões para cumprirmos Mateus: obediência ao senhorio de Jesus Cristo, a sua família é um campo missionário, a sua família é chamada para adorar, evangelizar e discipular. Irmãos, minha parte é essa. Vem cá, minha mulher abençoada. Depois disso, eu acho que eu não tenho mais nada para falar, né? É só uma complementação, pessoal, é porque quando fala aí de família, um campo missionário, obviamente eu não vou trazer aqui um manual de instrução de como se educar a família, porque se tem uma coisa que não existe, é isso, né? Ah, Arely, você tem que fazer isso porque você é mãe, e aí você, como mãe, tem que fazer... Não existe. Cada família sabe a sua dinâmica de como se funciona, né? E, por exemplo, quando eu falo da minha família e como campo missionário, o meu campo missionário é gigante, né? Porque eu acho que aqui poucos irmãos, tirando a Ju, tem um campo missionário tão grande como o meu. É família grande. E eu sou a primeira que foi discipulada pelo Daniel, porque quando a gente se conheceu, eu ainda não era... Não, assim, conhecia Jesus, coisa e tal, mas não estava ainda na parte prática. E desde 2019 eu criei uma dinâmica diária de leitura da Bíblia. Todos os dias, cansada, sem cansaço, pode estar do jeito que tiver. Deu aquele horário, depois à noite, eu gosto mais à noite, eu estou lendo minha Bíblia. E aí a gente começou a perceber que eu lia a Bíblia, o Daniel lia a Bíblia e os meninos na sala. Então, nós não estávamos colocando em prática dentro da nossa própria casa. O que foi estipulado pelo nosso chefe maior, né? O Daniel? A partir de agora, todo domingo, vamos nos reunir. E assim estamos fazendo. E agora, depois que ele participou do workshop, nós passamos a usar esse aqui. A grande esperança, o plano de Deus para a vida eterna. É um manualzinho com todo o estudo pronto para as famílias, né? Para a família não, para você discipular. E aí o Daniel falou assim, eu vou discipular os outros, vou deixar os meus sem fazer isso? E aí estamos usando... Todo estudo, alguém da família tem que se preparar. Já fui eu, já foi Daniel, o Fernando e o próximo é o Mateus. Já vi lá o rascunho dele, já está com o estudo pronto. Qualquer coisa eu vou pedir para ele apresentar aqui direto para a igreja, né, já que está pronto. Mas esse é nosso pequeno campo missionário que a gente está fazendo dentro da nossa própria casa. E percebemos os frutos sendo colhidos quando chega na escola, as pessoas já sentem que o próprio Mateus ele tem um comportamento diferente, sabe? Os próprios professores eles já falam, olha, o Mateus é um menino diferente. O Mateus é um menino diferente. Eu espero que esse diferente, que dá espaço para várias interpretações, seja um diferente positivo, né? Mas eu fiquei muito orgulhosa quando... Quem conhece a rotina da escola onde a gente trabalha sabe que lá eles têm a chamada, né, que reúne todos os alunos em forma antes de começar as aulas. E aí chamaram alguém para orar. E o escolhido foi o Mateus. E ele deu pronto, foi lá e fez o que ele tinha que fazer. Então, esse ainda é pequeno, mas só em saber que ele teve aquele momento de levar um pouco da palavra de Deus para todo um quadro escolar, é muito gratificante, porque, de certa forma,
o nosso pequeno campo missionário tá colhendo os frutos. E eu acho interessante também essa questão da leitura da Bíblia, porque os meninos lá em casa, eles, até para se ofender, eles usam a Bíblia. Assim, não de forma crítica, né? Crítica, mas uma crítica inteligente. O Fernando, todo mundo sabe que ele tem umas entradinhas, né? Aí o Mateus, para irritar o Fernando, ei, profeta Eliseu. Aí fica chamando o coitado de profeta Eliseu. Aí o Fernando, mais do que depressa, fala assim, vou soltar as ursas em tu agorinha. E assim eles vão vivendo. Então, assim, mesmo num tom de brincadeira, a gente percebe que a palavra de Deus está ficando neles. Eles leem a Bíblia. Eles leem muito. E eles estudam. Eles até se ofendem usando o que eles conhecem da Bíblia, né? Então, essas são um dos pequenos exemplos, né? Fiquei de trazer hoje mais exemplos de forma prática. E quanto a mim, eu cheguei à conclusão de que tudo tem o seu tempo, né? Lá em... Deixa eu ver aqui. Em João 6, 63, fala aqui, ó. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. A palavra que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Por que essa palavra falou tanto ao meu coração? Porque é o seguinte, essa já é uma experiência mais minha mesmo. Não precisa eu falar o óbvio, né? Mas todos sabem que eu sou professora. E, realmente, gente, o poder de um professor sobre um aluno é uma coisa muito forte. Esse ano, me colocaram numa disciplina que, a princípio, eu não gostei. Projeto de vida. Ensinar os alunos a projetar a própria vida. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu estou na idade que estou, ainda não sei o que eu quero direito para mim. Como é que eu vou ajudar as crianças? Confesso assim, eu e todos os professores me deram 4 turmas de projeto de vida. Aí eu fiquei assim pensando, o que será? Aí eu fui estudar. O projeto de vida, na verdade, a função dele é ensinar o aluno a se conhecer, a conviver com o outro. Eu falei, eita, achei meu campo missionário. E aí, o que eu comecei a fazer? Percebi que os temas dava para ser associado com muita coisa da Bíblia. Muita coisa. Porque na escola, você sabe que o Estado é laico. Eu não posso chegar e usar a palavra de Deus, falar, vamos abrir a Bíblia no capítulo tal, versículo tal. Não posso. Mas eu posso pegar o conhecimento que eu comecei a adquirir em 2019 e associar aos temas em que são aplicados. E é aí que eu estou usando o meu projeto missionário. Pequeno, mas eu percebo que tem surtido efeito, porque os jovens, eles precisam dessa ajuda. Então, quando você consegue associar a Bíblia a um tema tão comum, que é o autoconhecimento, porque a ideia dessa disciplina é que os adolescentes se conheçam para ver se tentam evoluir de alguma forma para evitar essa quantidade de depressão. Então, nunca se viu tanto jovem carente, e eles estão carentes da palavra. Porque quando você fala de Jesus para eles, os olhos dele brilham, e eles gostam quando você sabe associar. Mas, para isso, eu tenho que ter o que o Daniel explicou. Para que eu faça o ID, eu tenho que estar o quê? Preparada. Como é que está o meu estudo em casa? Porque, às vezes, os nossos conhecimentos no que tange a Bíblia são muito rasos. Você tem que ter a Bíblia na cabeça, o inculcar. Isso não cabe só para criança, não. Cabe para nós adultos também. E outra, quando você lê a Bíblia na frente do teu filho todos os dias, ele vai fazer igual a Clara, quando ela entra no quarto, aí ela fala, ei, faz silêncio, minha mãe está lendo a Bíblia.
Ela já entra, quando ela entra, e fala assim: ah, mãe, tá, depois a gente conversa, a senhora está lendo a Bíblia. E aí ela começa a querer ler também. Então, inculcar, esses pequenos detalhes, essas nuances da palavra de Deus sendo colocada dentro da nossa casa, nós, de certa forma, acabamos levando para outros. Levando para outros. E eu sou muito grata a Deus por um problema que eu tive em 2019, que me levou a buscar a palavra de Deus até o ano de 2024, e hoje eu percebo que eu consigo associar tudo isso que eu tenho conhecido e fazer o meu pequeno, grande campo missionário, que é levar a palavra de Deus para os meus alunos sem receber nenhum processo do Estado, que é o melhor. Porque, de certa forma, eles estão me dando liberdade para isso. Porque a disciplina de projeto de vida, ela não tem uma ementa fechada. Ela tem temas para ser trabalhado. Como você vai trabalhar? Fica a seu critério. E eu escolhi trabalhar, obviamente, os pensadores, as partes da psicologia, mas tudo isso voltado, fundamentado no conhecimento bíblico que nós temos em casa. Então, pessoal, é complicado a gente dizer assim, faça, vá, mas todos nós temos a nossa missão. A nossa missão. A nossa grande missão hoje, minha e do Daniel, é evangelizar os nossos. E, a partir dos nossos, eles evangelizam outros. Porque quantos filhos será que o Mateus vai ter? A Bia, a Clara, o Mateus. E esses filhos deles precisam ser evangelizados também. Porque muitos pais acabam negligenciando seus próprios filhos em função de outras coisas. E aí, quando a gente fica velho, está você na igreja e seus filhos não estão mais. Então, é um pouco complicado a gente trazer receita pronta, porque não existe. Mas que a palavra convence, mas o exemplo arrasta, isso nunca vai deixar de ser. E outra, só para finalizar a minha fala, que eu penso ter ajudado, se não ajudou, desculpa, quando lá na escola ou em qualquer lugar a gente usa a palavra de Deus, não é para me glorificar, não. Não é. Porque lá em 1 Coríntios 8, fala que... Quem diz que eu enxergo? Se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois sobre mim pesa essa obrigação. Porque ai de mim, se não pregar o Evangelho. Ai de mim, se não pregar o Evangelho. Eu acredito que o versículo por si só é autoexplicativo. Cabe a nós fazermos o nosso trabalho de formiguinha em casa e esperar que essa formiguinha vire um formigueiro. E obrigada, eu espero que tenha ajudado. Vou devolver o microfone aqui para o irmão Napoleão, para a oração final.